Bom dia. Nós vamos conversar então sobre o Mendeley, né? O Mendeley, ele é um gerenciador de referências e citações. Ele pertence à empresa Elsevier, que é a mesma empresa da Scopus, que é a base de dados referencial, e do Science Direct, que é a base de artigos na íntegra, né? Tem e-books e artigos na íntegra. Ele funciona, além de gerenciar as referências e citações, ele funciona como uma grande rede acadêmica e colaborativa. E com funcionalidade nos documentos. O que ele pode fazer nos documentos? Gerenciar, compartilhar, anotar e inserir tags. Esse inserir tags é muito interessante, porque à medida que vocês vão incluindo documentos para dentro da conta de vocês no Mendeley, é importante que vocês tenham os termos relacionados àquelas pastas que vocês vão criando ali. Vai ficar, conforme vai crescendo a conta de vocês, vai ficando mais fácil para recuperar o documento. Ele possui 7.000 estilos de referências, cria grupos de pesquisa e interage entre os pesquisadores. Ele é compatível com os editores de texto Word, OpenOffice e o LaTeX, e funciona nos sistemas operacionais o Windows, Macintosh e Linux. Possui 3 versões: a web, a desktop e o dispositivo móvel, tá? Para iOS e Android. E a versão que vocês têm disponível por serem usuários CAPES é um espaço individual de 2 GB e um espaço de compartilhamento em grupos de até 3 grupos de 25 pessoas. E são 100 megas. Tá? Acima disso, tem que pagar uma mensalidade. Tá? Então, de acordo com o espaço que eu vou tendo interesse, eu pago uma assinatura. Acho que o espaço, o primeiro é $5, e depois vai subindo de acordo com o espaço. Tá? Eu vou sentar e vou mostrar para vocês online. Tá? A primeira coisa é criar conta no mendeley.com. Tá? Aqui, a minha conta está aberta, mas quando vocês abrirem o mendeley.com, vocês vão ter essa Create a Free Account. E aí vocês vão fazer a instalação. Então, aqui eu já estou com a conta aberta. O que eu vou fazer? Vou fazer o download do Mendeley Desktop. Para que o download funcione, o Mendeley Desktop, eu preciso de internet. Tá? Fiz a instalação do Mendeley Desktop. Está aqui. Eu vou ter que instalar o plugin para o navegador e o plugin para o editor de texto que eu optar para fazer para importar meus documentos. Então, para mim, está aparecendo que eu já tenho o plugin do navegador instalado e tenho o plugin do Word instalado. Mas, no caso, quem for um novo usuário, vai fazer o quê? Vem em Tools e vai instalar o Weber Importer e o plugin do Word. Tá? Aí vamos conhecer o... Está dando para ver aí, né? Vamos conhecer o que ele pode fazer. Então, aqui em File, se eu quiser adicionar um arquivo, eu venho aqui na minha pasta, né, se eu estiver aqui no meu computador, e peço para ele adicionar. Eu posso simplesmente arrastar esse artigo também. Tá? Isso é uma funcionalidade. Posso também adicionar uma pasta. Vamos lá. Ele vai adicionar a minha pasta. Tá? E posso também pedir para que ele monitore a minha pasta. Então, Watch Folder. Eu venho aqui, eu vou selecionar a pasta que eu quero que ele monitore. Tá? E toda vez que eu inserir um arquivo dentro dessa pasta, automaticamente ele vai para o meu desktop. Então, vamos lá. Eu vou pedir vou pegar aqui, eu tô com uma pasta aqui no Word, e eu vou pedir para ele
Vamos dizer que esse aqui seja um artigo que eu baixei, tá? E eu vou pedir para adicionar ele aqui essa pasta que eu estou monitorando, tá? Adicionou. Vamos voltar no desktop e dar fazer uma sincronização. O arquivo vamos ver, foi inserido, tá? Aí, além disso, o que eu devo fazer? Toda vez que eu importar um documento para dentro do Mendeley, eu devo verificar que tipo de trabalho que eu estou importando para dentro do Mendeley, tá? E todos os campos aqui, eles são editáveis, tá? Quanto à importação, é isso aí. Outra forma de fazer também a entrada de um documento é adicionar manualmente. Então, ele vai me abrir os campos aqui, eu vou escolher o tipo de documento que eu quero incluir e um capítulo de livro, e vou colocar o título e todas as informações necessárias para esse documento, tá? Importação. Eu tenho, as formas de importação, eu tenho o Bibitex, que é a forma de importação pelo LaTeX. Eu tenho o RIS e tenho também toda vez ele vai me mostrar quais são se eu tenho um outro gerenciador, como eu faço para importar. Então, geralmente, a gente usa o Bibitex ou o RIS, tá? Então, eu vou fazer uma busca na base de dados. Vou aqui pela página da biblioteca, em bases de dados. Vamos pela Scopus, tá? Aqui já está o plugin, tá? No meu navegador. Vou logar a minha conta. E vou fazer uma busca sobre educação à distância, ensino-aprendizagem, educação à distância, tá? Vamos dizer que esse primeiro trabalho aqui me interessa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nele. Eu poderia importar todas as referências dentro daquela que me apareceram sobre o termo, tá? Mas eu vou importar um só. Vamos dizer que esse trabalho aqui é interessante, eu venho aqui no plugin e peço para importar. Ele está dizendo downloads, ele vai importar o PDF se estiver disponível. Então, eu vou salvar aqui. O que aconteceu? Ele importou a referência, mas ele não importou o PDF. Tá? Então, vamos ao Mendeley para ver se ele realmente importou. Eu vou sincronizar. Educação à distância. É porque o trabalho ele está com o título tanto em português quanto em inglês, tá? Então, mas está aqui importado, tá? E aí eu preciso do PDF. Volto aqui no... aqui. Volto aqui, vou abrir o Google e pesquisar esse assunto. Deixa eu pegar o título aqui, para ver se a gente encontra esse trabalho em PDF. O autor, acho que é Zuin. Está aqui, ó. Ele está no Cielo. Vou baixar o PDF do arquivo, do artigo.
salvar aqui na área de trabalho. E vamos... Eu vou diminuir para mostrar para vocês que eu vou arrastar esse artigo para cá. Então, está aqui o artigo e o PDF está aqui. Tá? Joguei aqui dentro o PDF. Que mais? O que aconteceu aqui? Ó? Ele criou duas referências desse mesmo autor. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para fazer a fusão, para não ficar duplicado. Então, eu seleciono os dois itens, como eu poderia ir em Tools e pedir para checar duplicatas dentro da minha conta. Mas eu vou selecionar os dois itens e vou pedir aqui, ó, Merge Documents. Ele vai me indicar e eu vou confirmar a fusão do artigo. Então, se eu voltar aqui em All Documents, fechar, eu só tenho uma única referência, incluindo o PDF. Tá? Eu quero abrir esse PDF. Abri o PDF aqui. Tá? O que eu posso fazer com esse PDF? Eu posso selecionar partes do PDF e grifar. Esse texto aqui é importante para a minha pesquisa. Vou em Highlight e grifo. Eu quero incluir uma nota. Trecho importante, ou trata do assunto, alguma coisa assim. Então, eu tenho toda essa facilidade em anotar e colocar informações dentro do PDF na minha conta. Tá? Eu não quero mais, é só vir aqui e pedir para deletar o highlight ou deletar a nota. Tá? Contexto. Uma outra forma de importação, vamos voltar à base. Eu abri aqui, né? Abri outra janela. Vamos lá, né? Na base. Chamar Scopus novamente. De janela aberta. Vamos fazer uma outra busca. Um termo. Coloquei Virtual Reality em Brasil. Eu encontrei 9 registros. Bom, eu quero que os 9 registros vão para a minha conta do Mendeley. Os 9 documentos aqui são importantes para a minha pesquisa. Então, eu venho aqui em All, né? Eu recuperei 9 documentos e clico no plugin. Vou selecionar todos aqui novamente. Só que o que aconteceu? Ele vai salvar, ele salvou 5 referências das quais eu tive interesse. Tá? Então, eu vou salvar e vai jogar lá para a minha conta. Mas, inclusive, aí salvou, ele mandou os 5 lá para a minha conta, mas ele salvou somente a referência. O PDF, não. Então, eu tenho que procurar. Qual que era o item aqui que eu deixei? O item 4. Esse item aqui não foi importado aqui para o meu plugin. Então, eu tenho que achar esse material, fazer com que ele seja importado, pelo menos a referência para a minha conta Mendeley. Como ele não foi salvo pelo Web Importer, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para exportar ele. E vou, obviamente, pedir para exportar através do Mendeley. Ele pediu. Pedindo login de novo.
ocorreu um erro. Era justamente isso que eu queria mostrar. Eu pedi para exportar pelo Mendeley e ocorreu um erro na exportação. Então, eu tentei exportar pelo Web Importer, não deu certo. Eu tentei exportar pelo Mendeley. Ah, não deu certo? Eu tenho duas opções de importação. Isso é realmente para ver que existem outras formas de importação. Eu tenho essa importação através do RIS Format ou através do Bibitex. Tá? Então, eu vou optar pelo RIS Format e pedir para exportar. Foi exportado. Vamos abrir a minha biblioteca aqui e vou sincronizar para puxar a referência. Estratégias. Cadê ele? Estratégias de promoção. Ele não importou. Sincronizar novamente. É lógico que não importou. Por quê? Eu tenho que vir aqui no File. Eu importei através de uma extensão chamada RIS. Então, eu venho aqui no File, Import, e venho aqui na extensão RIS. Ele vai gerar um arquivo. Eu vou colocar aqui na área de trabalho. Na verdade, ele está em downloads. A Scopus aqui. E vou pedir para abrir. E aí ele vem importado. Tá? A mesma coisa a gente pode fazer com o Bibitex. Tá? Então, eu tenho essas duas. Quando não der certo de eu importar pelo Web Importer ou pelo Mendeley automaticamente, eu tenho esses dois outros formatos de importação. Tá? Bom, o que mais aqui? A sincronização. Bom, a questão do estilo. Quais são os estilos que eu tenho aqui? Isso, vem alguns estilos, mas eu posso procurar dentro dos 7.000 algumas normas e revistas também. Tá? Então, eu venho aqui em More Style e vamos procurar, por exemplo, a ABNT. Get More Style. Tá? Se ela não tiver aqui nesse instalados, eu vou procurar em Get More Style. Brasileira de normas técnicas. Então, eu vou pegar essa aqui, não esse com Note, tá? Esse primeiro item, e pedir para instalar. Volto aqui. Ela está aqui já pronta para usar. Aí eu quero usar esse estilo, eu peço para usar this style. Venho aqui no Word. E ela vai ficar aqui, né? Na guia referências, eu tenho a instalação do Mendeley aqui. Tá? Então, por exemplo, ó, eu pedi via Mendeley Desktop para instalar o estilo ABNT. A hora que eu abrir o meu Word, ela está aqui. Ah, eu não quero mais esse estilo, eu posso vir diretamente pelo Word e pedir em More Style para verificar um outro estilo, I3S, Vancouver, APA, o que vocês acharem que é importante para vocês. Tá? Bom, aqui no Word, como que eu faço? Eu vou pôr um texto aqui. Um texto aleatório aqui. E aí nós vamos incluir uma citação direta. Tá? Eu vou colocar aqui ó, no menu, ó, o texto está começando, né? No menu inserir, e eu quero colocar um autor aqui. Vou buscar lá na minha conta. Vou pegar aqui o Guzmão e vou pedir para inserir a minha citação aqui. A citação direta, quando eu estou discorrendo num texto, eu não posso colocar ele entre parênteses. O que acontece? Toda citação que eu importar para o meu arquivo,
ele vai vir num padrão, sempre assim, entre parênteses e em caixa alta. Mas, de acordo com o que eu vou escrevendo, eu tenho que mudar a forma de citar. Então, nesse caso aqui, vamos dizer que esse primeiro parágrafo é uma citação direta e ele puxou a minha citação aí no padrão Mendeley. Tá? Como que eu vou fazer para corrigir isso aqui? Então, eu venho, clico aqui dentro da macro, eu vou editar a citação e clico 2 vezes. Primeiro que a citação direta, eu preciso colocar a página na citação, tá? Isso eu estou falando no caso da ABNT, tá? Então, vamos colocar a página aqui. Esse trecho do trabalho está na página 32. Eu vou pedir para suprimir esse autor. E aí eu coloco, fora dessa macro, o Buarque, acho que é Buarque de Gusmão, tá? Coloco assim. Tá? Ou então eu poderia simplesmente... é no final do parágrafo, eu venho aqui inserir, procuro o autor, e aqui no final eu colocaria a citação direta também, tá? Novamente, essa citação, como é direta, eu preciso colocar a página. Então, eu clico, edito aqui a citação e coloco a paginação. Tá? Agora eu quero incluir a minha referência. Vou colocar isso, lógico, que é lá no final do trabalho. Opa! Aqui incluiu a referência, tá? Não quero mais esse estilo, eu quero essa American Medical Association. Simplesmente ele vai mudar o estilo da minha citação e da referência, tá? Bom, o que mais? Google. Como que eu faço para importar do Google? Eu vou pesquisar através do Google Acadêmico. Eu devo configurar. Se eu não conseguir, porque às vezes ele dá problema no Web Importer, tá? De vez em quando ele está atualizando, ele está mudando de versão, ele causa esse problema. E aí vocês vão clicar aqui no Web Importer e não vai dar certo. Como que eu vou fazer para importar do Google Acadêmico? Eu venho aqui na configuração do Google Acadêmico e peço em gerenciadores de bibliografias para mostrar links para importar citações para o Bibitex. Bibitex, tem outros formatos de importação, mas eu vou pôr para o Bibitex, porque eu sei que lá no Mendeley eu posso importar através do Bibitex, tá? E vou pedir para salvar. Então, tudo que eu recuperar aqui no Google, eu vou estar aqui, importe para o Bibitex, tá? Vamos ver se esse aqui vai, Vou importar esse aqui. Ele gerou um arquivo que eu vou salvar no bloco de notas em TXT, tá? Vou copiar isso aqui. Obrigada. Vou colar ele aqui. Vou pôr como teste, tá? Venho aqui no Mendeley e peço para importar na extensão Bibitex. Vamos pôr aqui na extensão TXT. O Bibitex está aqui. Cadê o TXT aqui? Achei. Aqui. E ele importou, tá? Lógico que importou um... Cadê ele aqui? Tela muito ruim.
Tá? E ele importou. E lógico que eu tenho que fazer a correção do que eu importei. Tá? Veio um arquivo do Google, eu preciso saber, não é uma web page em si, eu preciso saber que material que eu estou tratando ali no momento que eu importei. Tá? Nunca é uma web page, a menos que vocês estão importando uma página da web, mas geralmente vocês vão importar ou um artigo de revista ou um capítulo de livro. Tá? Um trabalho de evento. Então, sempre observar que tipo de trabalho que vocês estão importando para dentro do Mendeley. Tá? Compartilhar arquivos. Eu posso também, aqui no Mendeley, criar grupos, né? Como eu disse, são 3 grupos, vocês têm direito a criar 3 grupos de até 25 participantes. Então, eu posso criar o grupo aqui, pesquisa. E o legal de criar esse grupo aqui, que eu não preciso mandar o documento por e-mail. Eu posso simplesmente, colocando as pessoas que são usuários Mendeley, eu posso simplesmente colocar o artigo aqui e todo mundo vai ter acesso, inclusive das anotações que eu fiz, ou que alguém fez no grupo. Tá? Então, pesquisa, um grupo de pesquisa. Eu tenho a possibilidade de tornar público, como somente através de convite, ou privado. Eu vou deixar privado, crio o grupo e vou convidar pessoas, tá? Usuários Mendeley. Tá? Então, aqui eu já tenho o meu grupo criado e eu posso pegar qualquer documento, tá? Esse documento aqui, e jogar para o meu grupo pesquisa. Tá? Tá aqui dentro da minha conta. Tá? E assim, esse arquivo, ele não ocupa 2 espaços, ele simplesmente está direcionado em outra pasta. Tá? Eu posso, mas é uma vez só que ele entra e que ele conta como espaço dentro da minha conta. Tá bom? Um estilo, para quem usa a ABNT, um estilo muito interessante é da Faculdade de Medicina Veterinária. Ele é mais completo do que esse ABNT que tem da Elsevier, tá? Ou do Mendeley. Tá? Sempre que for usar esse estilo ABNT, procure ou faça uma comparação com o estilo da Faculdade de Medicina Veterinária, da Universidade de São Paulo. Tá? FMVZ. Agora, conhecendo o Mendeley Web, o que tem o Mendeley Web? Eu tenho, depois que eu criei o meu perfil, eu vou ter o feed, que são notícias relacionadas ao perfil que eu criei. Tá? E o que ele vai me sugerir aqui? Outros trabalhos. Tá? De acordo com o que eu vou importando, ele vai me sugerindo. E eu posso adicionar a minha biblioteca e também tenho acesso ao texto completo. Tá? Library é a minha biblioteca, tá? A mesma biblioteca do desktop, por isso que é importante que eu faça a sincronização. Tá? Assim, se der um problema no meu PC, eu tenho como recuperar tudo através da minha conta na web. Tá? Suggest. Ele também dá sugestões de artigos, de documentos relacionados ao perfil, ou até mesmo o que eu tenho importado para a minha conta Mendeley. Tá? Grupos. É a mesma função do grupos do Web Desktop. Tá? É a mesma coisa. Aí, desculpa. Tem o grupo pesquisa aqui que eu criei. Tá? Eu posso também convidar daqui. Tem as mesmas funcionalidades. Dataset. São dados referentes ao usuário. Então, se eu tenho alguma publicação, né, eu posso incluir o trabalho, posso incluir os demais autores que fizeram parte daquele trabalho. O importante é que coloque o trabalho já concluído. Né? Não vamos colocar uma pesquisa em andamento. Sem que aquele material esteja publicado, eu acho que não é legal colocar, porque ele trabalha como uma rede colaborativa. Né? Então, vamos colocar realmente o que eu já tenho publicado. Tá? Cares são oportunidades de
de trabalho, tá? Tem por área, por instituição. Então, ele também oferece essa função. E Fundem são agências de fomento, bolsas de pesquisa. E aí tem aqui, dependendo do assunto que vocês pesquisarem, tem para graduação, pós-graduação, enfim. Tem aí um leque de ferramentas. E aqui, Search, eu posso pesquisar, né, os papers, os milhões de papers que já estão dentro do Mendeley, né, da base Mendeley. Eu posso pesquisar pessoas e posso pesquisar grupos também. Bom, era isso. O Mendeley ele é muito intuitivo, tá? Extremamente intuitivo, muito fácil de usar. Se vocês já utilizam algum outro gerenciador, não instale junto, porque não dá certo, vai dar conflito. E o legal do gerenciador é o quê? Conhecer agora, para quem está começando aí a pós-graduação, conhece o gerenciador, conhece os outros gerenciadores que também tem, e aí faz a escolha para, conforme vai fazendo pesquisa, vai identificando os documentos que são de interesse, aí vai importando para a conta Mendeley. Porque quando chegar o momento de escrever, já tem ali. O que não é legal é, vou começar a escrever o trabalho e aí já quer usar o gerenciador. Aí não dá muito certo. Tá? Não dá muito certo. O legal é, conforme vai já fazendo as disciplinas, já vai importando o que é de interesse e vai jogando. E conhece o gerenciador, instala, depois conversa no grupo de pesquisa, qual gerenciador eu uso, e para ir tendo essa informação e ver o que é melhor para vocês. Tá? Bom, era isso que eu tinha para falar. Tem alguma pergunta? Muito bem. Vamos às questões, dúvidas. Bom dia, me chamo Felipe. Sobre quando você seleciona o seu banco de dados, no caso para o Mendeley, vamos supor que você quer fazer a referência baseado lá na ABNT. Toda vez que tiver alguma alteração nessas referências, já atualiza naturalmente? Ou você tem que ficar procurando? Não, você tem que selecionar. Se você está com a ABNT e, de repente, resolve usar a Vancouver, você vai publicar numa revista que exige a Vancouver. Não, eu digo a própria ABNT, ela sofre alteração direto. Você selecionou a ABNT para realizar os seus trabalhos e, posteriormente, houve uma mudança da própria ABNT. Já é síncrono isso? Não, não é. Tanto é que a ABNT sofreu já agora em 2018, sofreu uma alteração, né, onde você pode colocar todos os autores. Tem mais de 3 autores, você pode colocar todos. Uhum. E, por enquanto, ainda não foi alterado. Tá? Aí, como mas como proceder? Não, você pode usar o et al. Os 3 autores, né, acima de 3 autores, et al. Pois é. Tanto faz. Mas hoje é possível que você inclua todos. Tem mais de 3 autores, você inclua. Nessa edição aqui, ainda não foi alterado. Mas a FMVZ talvez inclua todos os autores. Porque o que acontece? Hoje, o estilo ABNT que tem no Mendeley, ele é da Elsevier. Mas os estilos que estão aqui dentro foram criados por grupos de pesquisa de acordo com os interesses de cada um. Então, por exemplo, se uma universidade no Rio Grande do Sul, lá, Santa Maria, resolveu usar o estilo ABNT, mas acha melhor colocar a data depois do autor, eles criaram esse estilo dizendo que é ABNT. Então, tem sempre que observar qual é o estilo que você vai usar, mas essa atualização assim, por enquanto, não tem. Talvez dê uma olhada da FMVZ. Eu tenho algumas questões sobre a utilização do software. A primeira seria, você falou que a gente tem 2 GB para acesso usuário e 100 MB para arquivos de grupo. Tem algum tipo de licença que a gente tem por meio da USP que aumente esse espaço para a gente utilizar os grupos?
A outra pergunta é mais com relação à utilização do gerenciador, por exemplo, nos editores de texto do Google Docs, e talvez em LaTeX também, que você falou um pouco de utilizar ele no Word. No Word tem o pacote bem estabelecido, mas será que dá para fazer também o uso da ferramenta com textos escritos com o Google Documents? E a terceira pergunta também é com relação à utilidade do software, que será que dá para a gente citar a referência no nosso texto Word, por exemplo, está lá a citação. Se ela tiver no formato que tem o nome do autor e tal, a gente consegue ver qual que é a referência citada. Mas se a gente utilizar, por exemplo, a fonte da engenharia elétrica, né, das engenharias, aquele formato que só tem os números, será que dá para a gente clicar naquele número e ver qual que é a referência que foi citada? Não. Bom, a primeira pergunta é em relação ao usuário, né, o acesso. Antigamente, até eu acho que 2018, usuários CAPES, porque não é a USP, tá? A Elsevier tem um contrato com a CAPES. A gente é usuário porque é uma instituição de ensino superior. Mas usuários CAPES tinham acesso ilimitado. Aí cortaram esse acesso ilimitado e chegaram num acordo, CAPES e Elsevier. Eu não sei muito bem como que é esse acordo, porque eu sou agente multiplicadora, tá? Não faço parte da empresa. Mas eles entraram no acordo que para todos os usuários CAPES teriam acesso a 2 gigas para o usuário individual e os 100 megas para 3 grupos. A partir daí, tem realmente que fazer uma assinatura mensal de acordo com o espaço. Tem três tipos de espaços lá. Eu acho que chega até $15, dependendo do espaço. A segunda pergunta é sobre a citação, se fosse numérica. E vou mostrar aqui para você. É o I3S. Opa, vamos no Word. Vamos ver se tem instalado aqui. Tenho instalado. Tá aqui a citação, mas se você clicar sobre, você não vê que citação foi. O que acontece é que a referência já vai sendo incluída no final do texto, né? E a terceira pergunta? Ele abre, o pessoal tem falado muito bem do LaTeX, tem trabalhado muito com LaTeX e BibTeX, né? Com relação às referências e citações. Tem gostado muito. Tá? O LaTeX e o Google Docs também. Bom dia, meu nome é Gisel Ki. Suponhamos que eu tenho o Mendeley em 2 máquinas, por exemplo, no laboratório e em casa. Os PDFs que eu importar, por exemplo, no laboratório, no computador do laboratório, esses PDFs serão sincronizados na minha máquina automaticamente? Sim, automaticamente. Até o limite de 2 GB? Sim. Tem alguma limitação? Olha, o que vocês podem fazer é o seguinte. Se vocês entrarem aqui no desktop, Tools, Options, File Organize, eu posso baixar os artigos, tá? Aí eu vou ordenar, né? Eu quero os artigos por ano, por título, por autor, e baixo esses artigos para minha conta. Isso eu posso fazer e colocar mais, se por acaso extrapolar o espaço aí. Isso é possível em File Organize, tá? Eu gostaria de saber a respeito da associação entre o Mendeley e o Overleaf. Você sabe me dizer se é possível? Não sei te dizer. Bom dia. Bom dia. Referente à inserção de bibliografia, você mostrou ali que tem a aba, né? Inserir bibliografia, e aí você digitou na caixa de texto o nome do autor. Existe, por acaso, a possibilidade de fazer isso tudo de uma vez? Por exemplo, eu pego lá todo o meu banco de dados, tudo que eu tenho guardado no Mendeley.
Tem como fazer isso? Selecionar tudo que eu tenho lá dentro, inserir bibliografia, ele vai tudo? Não, tem que digitar um por um. Tem que digitar um por um. Cada autor, né? Então, tudo que eu tenho no meu banco, eu vou nome por nome inserir. Uhum. Tá. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta é que uma vez já aconteceu de eu baixar um PDF, importar o PDF no Mendeley, mas aí o título dele vem com uma letrinha árabe, assim, não vem o título certo. Aí na aba do lado assim está escrito no title, está escrito assim. Foi algum erro na hora de? Eu tenho um título assim importado, só se foi alguma versão, porque ele atualiza muito. Está sempre atualizando versões. Eu tenho um aqui com alguns símbolos. E tá. Deixa eu ver Mas se na hora que você coloca lá na referência no Word dá certo. Podemos importar, vamos testar. Livac. Olha, importou. Na hora dá, né? Mas ali fica... Daí, às vezes, eu fico confundindo. Oi? Dá para editar manualmente? Ela fala. Dá para editar manualmente. O que você precisa fazer é voltar na sua conta no desktop, tá? No caso aqui. Venho aqui no título e edito. Ó, vamos salvar. Não precisa nem salvar, né? Vamos lá. Volto aqui para o Word. Capaz ele dar problema agora. Vamos ver se ele vai importar. Deixa eu apagar assim. Ah lá. Acho melhor. Ó, apagou. Tá bom, obrigada. Lembrando que não instalem 2 gerenciadores no mesmo computador, né? Não esqueçam disso, hein? Tá? Testa. Ah, não gostou? Desinstala e instala o outro. Ou então trabalha com dois computadores aí e façam os testes, tá? Pode? Gente, um aplauso para a Flávia. Muito obrigado. Flávia, muito obrigado.